Saudações, esse é o Código Verbo. Sejam bem-vindos. Faz tempo que eu não gravo aqui, né? Eu tive um tempo sem postar, estava cuidando de algumas coisas pessoais e negócios pessoais também. Mas foi um tempo também muito bom de reflexão, início de ano. Eu deixei mensagens ali para o final de ano e boa parte daquilo que foi gravado nos últimos vídeos, né? Eram coisas que estavam me ocupando, né, justamente nesses primeiros 2 meses, vamos colocar aí 3 meses, porque já estamos em março, desse 2026. Mas estamos aqui para continuar refletindo, mergulhando, meditando, examinando o Evangelho, a mensagem de Yeshua, de Cristo, para a nossa edificação, principalmente nesses últimos tempos, onde uma reflexão que eu estava fazendo. O evangelho em si, a pregação, a mensagem que Cristo passou para os discípulos antes de ele ascender aos céus, de que, ó, ide por todo mundo e prega o evangelho. Essa ordenança, ela está vigente, porém, nós estamos sim nos últimos tempos, no sentido de que nesse tempo que nós estamos agora, em nenhuma outra década foi tão viável e possível o cumprimento de tudo que nós vemos nas palavras de Jesus, nas profecias e no Apocalipse, do que no tempo presente, porque a comunicação está unificada, a possibilidade de se criar um governo único já existe, a possibilidade de criar uma moeda única já existe, coisas que nas entrelinhas da escritura são colocadas ali como profecias e previsões para o futuro. E esse futuro já está se tornando um presente, né? O que a gente olha como futuro na escritura já está se tornando um presente. Então, o objetivo desse canal é muito mais ajudar pessoas que ainda de repente não entenderam a mensagem do Evangelho a ter uma perspectiva diferente para que o Espírito possa fazer o trabalho de convencimento, mas também para ajudar aqueles que querem se manter na fé. Então, na minha percepção e no exame que eu faço das Escrituras e ouvindo outros discípulos, a gente começa a entender que sim, o Evangelho já foi pregado, talvez não para toda criatura, mas para a maior parte de toda criatura. Né? E hoje, com o avanço da tecnologia e da comunicação unificada, isso facilita muito mais. Mas esse não é o tema do vídeo de hoje, eu só quis fazer essa introdução para a gente renovar aqui, refrescar a nossa percepção em relação ao canal. O que eu vou falar aqui hoje é sobre ressurreição e vida, que é o texto, né, que está ali em João 11, do 25 ao 27, onde Jesus fala: eu sou a ressurreição e a vida. Ele fala isso e no momento em que ele foi chamado por Marta e Maria, porque Lázaro, né, alguém que era muito querido e muito amado por Cristo, havia morrido. E Cristo, ele já de antemão fala para os discípulos: essa ocasião ela aconteceu para que a glória de Deus se manifeste, para que vocês possam crer. Só que eu diria também que essa fala de Cristo, eu sou a ressurreição e a vida, ela entrega algo que você precisa colocar como central na sua fé, que é a vitória de Cristo sobre a morte. E no momento que você coloca a ressurreição no centro da sua fé, tudo toma outra forma. E é isso que a gente vai falar aqui hoje. João 11, 25 a 27. Jesus lhe disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá eternamente. Como eu falei, Jesus chega a Betânia, a cidade onde Lázaro morava com as irmãs dele, e Marta encontra Jesus e ele fala
que, olha, seu irmão vai ressuscitar. Né? Marta, todo mundo estava chorando ali, num cenário de morte ali, a morte de um ente querido, igual você já vivenciou, com certeza, né, com algum ente querido, com algum amigo, aquele clima. Né? Jesus chega nesse clima. E Jesus fala para Marta, olha, ele vai ressuscitar. E ela, pelo entendimento judaico, ela entende que ele estava falando da ressurreição dos mortos no, no, no dia em que Deus estabelece, né, como a ressurreição do último dia. E Cristo fala, não, eu sou a ressurreição e a vida. A ressurreição e a vida está aqui agora. Não é algo que vai acontecer no futuro. Então Jesus desloca a ressurreição de um evento futuro para a pessoa presente dele. Né? E quando ele diz que ele é a ressurreição e a vida, você observa que esse eu sou, além de ser o nome de Deus, eu sou o que sou, revelado no deserto para Moisés. E Jesus mesmo colocou diversas vezes o eu sou a luz do mundo, eu sou a videira, eu sou o bom pastor. Ele sempre trouxe esses atributos para a identidade dele, para que a gente pudesse encontrar o suprimento de necessidades que temos na identidade de Cristo, nele. Ele traz a ressurreição como parte da identidade dele. Ele traz a ressurreição como parte da identidade dele. E até é interessante porque em João 5,26 ele também diz que assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Ou seja, nós não temos vida em nós mesmos, mas Cristo tem vida em si mesmo. Assim como o Pai, nosso Deus, o único Deus, tem vida em si mesmo. E ele pode dar vida. E é por isso que Paulo diz, já não vivo eu, Cristo vive em mim. Por quê? Porque ele quer viver essa ressurreição. Ele quer se livrar desse medo da morte. Ele se livra desse medo da morte através de Cristo. Todo aquele que quer se livrar do medo da morte busca Cristo. Encontra em Cristo essa ressurreição e vida. E o conceito central do Evangelho está na ressurreição, porque Jesus não veio fazer uma transformação no sistema religioso e nem no sistema político. Se você observar, ele caminhou diretamente na direção da morte durante o ministério dele. Os discípulos falavam, não, o senhor não vai morrer não. Pedro era aquele que falava que ia defender ele, ia proteger ele. Os discípulos não entendiam quando Jesus dizia que eu preciso morrer, eu preciso ir na direção da morte. Eles não entendiam. Mas se você observar no ministério de Cristo, ele realmente avança na direção da morte, ele não para tentar destronar Herodes, ele não para tentar destronar o César no Império Romano, ele não para tentar mudar o sistema religioso judaico. Ele vai na direção da morte porque o desafio, o chefão que Jesus estava lá para derrotar era a morte, sempre foi a morte, é a morte. A vitória de Cristo é sobre a morte, não é uma vitória sistêmica que ele veio trazer, não é uma vitória política ou religiosa, é uma vitória sobre a morte. Por isso que eu falei para você, entender, crer, como ele mesmo diz, que é a ressurreição e a vida, e que quem crê jamais morrerá eternamente. Você crer nessa ressurreição é você entender de fato qual era e qual é o grande renovo e a grande transformação que Cristo trouxe através do ministério dele. É a vitória sobre a morte. Vai além de questões políticas, sociais, culturais. Isso tudo é transformado como efeito colateral de pessoas que entenderam que passaram da morte para a vida em Cristo. Se você passou da morte para a vida, você não precisa mais viver num modo sobrevivência. Porque na sua fé, no centro da sua fé, está a ressurreição. Você entende que ressuscitou com Cristo e que a morte do corpo
ela não é mais o fim. Ela não é mais o fim. E quando Cristo diz: quem vive e crê em mim jamais morrerá, é justamente essa diferença entre essas duas mortes, a morte física e a morte espiritual, que é a separação de Deus. Então Cristo afirma que quem está unido a Ele, que é a ressurreição e a vida, não experimenta a morte definitiva. A morte física acontece, mas ela não é o fim. Ela não é o fim. Então quem morre crendo viverá novamente. E quem vive crendo não sofrerá a morte eterna. É essa a mensagem que está no ápice do Evangelho. A ressurreição, a vitória sobre a morte, que é um elemento da vida que sempre nos coloca em estado de intimidação. Não é à toa que você vê num filme, às vezes o cara ele tá numa cena e ele não quer fazer determinada coisa, no momento que alguém aponta, né, alguma ameaça ali para ele, ele rapidinho muda, né? Uma arma, coisa do tipo. Porque a morte é um elemento intimidador, mas Cristo vem e remove esse elemento e entrega essa verdade de que você não vai morrer eternamente e a morte física não é o fim. Então, numa dimensão mais profunda, a vida eterna não começa após a morte, ela começa agora. Ela começa agora. Quem crê em Cristo passa a participar da vida de Deus, que tem vida em si mesmo. Como Cristo mesmo falou, nós não temos vida em nós mesmos, a nossa vida está em Deus. Então a conclusão que a gente chega é que quando Jesus diz eu sou a ressurreição e a vida, ele está afirmando que a verdadeira vida procede dele, que a morte não tem a palavra final, e a ressurreição não é apenas um evento futuro, mas uma realidade ligada à pessoa dele. O centro da esperança em Cristo não é apenas uma ideia de vida após a morte, mas uma união com ele que possui a própria vida em si mesmo agora. É você não viver intimidado pela ideia da morte, pela eminência da morte. É você entender que em Cristo você já passou da morte para a vida. Tem até aquele ditado que diz que todo ser humano ele tem que entender que, né, a morte é uma certeza e que quando você olha as pessoas andando na rua, você está vendo cadáveres adiados, né? Porque a morte é uma certeza. Só que você não é o seu corpo. O seu corpo é apenas uma roupa que você veste para poder viver a realidade tridimensional física. A sua vida é espiritual. Por isso que o que você faz com o seu corpo tem consequências espirituais e você precisa observar a verdade para que você não caia em condenação. Mas em Cristo a ressurreição já aconteceu. E quem crê nele vive a ressurreição hoje. Então é importante que você entenda isso. O centro da fé em Cristo é a ressurreição. É a ressurreição. Cristo não veio para mostrar um reino visível, para derrubar reinos visíveis, porque esses reinos eles caem por si só. Entre no noticiário você vai ver. E eles, se não caem, eles estão promovendo violência e sofrimento, do qual também, no seu devido tempo, Cristo, Yeshua, o Rei dos Reis, vai julgar. Ele não veio para condenar quando ele veio na sua primeira vinda, mas na segunda ele vem como juiz. Por toda injustiça que acontece na terra. Então entenda que essa ressurreição é o centro, deve ser o centro da sua fé. Não é sobre religião, não é sobre dogma, não é sobre
uma mudança superficial. É sobre vida eterna. É sobre poder sobre a morte. É sobre viver a vida sabendo que a morte não é o fim. E que você pode, em vida, enfrentar todos os desafios com coragem. Porque você sabe que a morte é o fim. Você não vai ver a morte. Nada vai te matar. Um antigo ditado da Líbia. Pancada que não quebra nossas costas deixam nossas costas mais fortes. Então é isso. A morte não tem poder sobre você. A lei do pecado da morte não tem poder sobre você em Cristo. Não tem. Você pode viver com confiança, sem medo, sem ansiedade, entregando toda a sua ansiedade, medo e conflitos para Cristo, porque a gente passa por aflições, mas a gente não precisa estar em aflição. A aflição ela vai passar por nós, a gente passa por ela, mas a gente não fica não, porque a gente crê no Cristo ressurreto, que disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Até a próxima.